Vamos falar, obviamente, né? Não tem outro assunto pra falar a não ser Oscar É. 2022, não é verdade? Ressaca de Oscar, né? O Oscar que fica lá eternamente lembrado como o Oscar do tapa. O Então, Oscar do qual Tapa. Oscar? Aquele do tapa, sei. Ou como nós chamamos aqui a nossa live de hoje, entre tapas e prêmios, né? Entre tapas e prêmios. Aê, já temos aí uma canção aí, ó, o Sérgio mostrando seus dotes de vocais aí, de voz, né, de cantor. Maravilha. Então vamos pro assunto, né? Vamos falar aí do que quase ninguém tá comentando hoje, né? Ficou um papo assim meio escanteado, ninguém quer saber muito. Referente ao Oscar 2022, que teve muita coisa, mas teve pouco mesmo de cinema, né? Acho que Exatamente. ninguém tá falando do filme, dos atores que ganhou, do quem foi justiçado, quem mereceu, quem não mereceu. Esses comentários estão completamente ignorados, graças, obviamente, a um acontecimento bastante peculiar, eu diria assim, e inesperado, que ocorreu e que, obviamente, levou a internet à loucura, certo, Zé? A loucura. Depois do acontecimento, você tinha a opinião de coach, você tinha a opinião de pessoas especializadas, todo mundo querendo falar, todo mundo dando opinião, ficando de um lado ou pro outro. Qual o limite do humor? O cara fez certo, o cara fez errado, ele tava defendendo a honra, não, ele não podia ter feito isso. Foi opinião pra tudo que é gosto, né? Com certeza. Obviamente todo mundo já tá sabendo, né? Will Smith. Não vamos falar primeiro logo do elefante que tá na sala, né? Pra gente passar desse assunto. Que não é o assunto que nem eu, nem Sérgio, né? Entramos pra falar porque a gente fala de filme, né? Fala do cinema, fala do que a gente acha da própria premiação. Essa era a proposta, né? Mas obviamente que com esse acontecimento seria impossível a gente não tratar desse assunto. A gente já vai começar logo de cara falando aí desta cena lamentável, né? Surpreendeu a todos, né? Eu acho que o mais interessante realmente foi a repercussão depois, né? Assim, imediatamente todo mundo parou de falar de filme, de premiação, de qualquer coisa que seja referente ao que tava rolando no Oscar, e só se comentava da questão do tapa, né? Eu acho que só contextualizar, se é que algum ser humano na face da Terra ainda não entendeu o que aconteceu, né? O Chris Rock, um famoso comediante que sempre faz piadinhas ácidas, sempre passa do limite ali, né? Ou fica muito perto de passar desse limite do humor ali, né? Ele fez uma piada de fato bastante deselegante, bastante ofensiva mesmo, a gente pode falar diretamente assim. Sim. Uma vez que foi uma piada relacionada a uma questão de condição de saúde, né? Da pessoa lá presente, que é a esposa do Will Smith, né? Que ela imediatamente não gostou, obviamente, né? Não é uma coisa simples que dá pra fazer piadinha, é uma coisa que certamente tá enfrentando com muita dor, com muita dificuldade. Ela é uma atriz, modelo, uma pessoa que a estética pra ela importa não só como uma coisa superficial, como pra outras pessoas, mas ela usa isso pro trabalho dela, inclusive, né? Ela certamente tem sido sensibilizada, é recente a descoberta dessa doença, então foi bem horrível a piada, realmente, assim, isso tá claro pra todo mundo, né? E o Will Smith, por outro lado, bancou ali o machão alfa do rolê, foi lá querer tirar satisfação, subiu no palco e deu-lhe um tapão na cara, né, do Chris Rock, que não admitiu a piada que foi feita para a esposa dele, né? E esse tapa, obviamente, fora de todos os protocolos ou de tudo que é aceitável dentro das regras, obviamente, né, da academia, e alguma coisa inacreditável também do ponto de vista da história do Oscar ou de qualquer cerimônia que se faça em público, assim. Do nada vinha uma agressão dessa acontecer. Acho que as duas coisas foram bastante bizarras, né? O Chris Rock chegar e fazer uma piada tão insensível como essa, de repente. Ele tava vindo bem, com umas piadinhas ok, ele chegou com uma energia legal, fez uma piada péssima e gerou um desconforto total, e ainda, pra coroar toda a situação, ainda teve a questão do tapa, que foi realmente algo bizarro, né? O que você achou aí, Zé, todo esse evento? Você acompanhou aí as reações da internet? O que você achou de tudo isso? Então, quando eu tava assistindo, que eu vi o que aconteceu, né? Eu achei até que fosse encenado no primeiro momento, né? Porque ele faz a piada lá, ele faz referência ao filme de I, Jane, né? Inclusive no Google Trends, se você olhar lá, teve um aumento de busca, que muita gente não conhece que filme é esse. O que ele quer dizer com isso de I, Jane 2, né? E aí o Will Smith riu e tal, a mulher dele ficou meio desconfortável, você vê no vídeo que ela tá desconfortável, né? Que ela olhou pra cima, fez aquela carinha assim.
sem graça. E aí ele para de falar, o Chris Rock para de falar e o Will Smith vai andando assim, chega na cara dele, dá um tapa meio que, eu achei até mais simbólico do que um tapa forte, sabe? Bateu, pá, e ele volta lá com a cara meio de fiz o que eu tinha que fazer, assim. E aí senta, aí todo mundo é a parte do show, e aí você vê, o cara começa a xingar, o Will Smith xinga ele, né? Fala, tira o nome da minha mulher da sua boca. E aí ele fala... foque mal, falando palavrão, ao vivo, sem microfone, quer dizer, não foi combinado. E a cara do Chris Rock, ele olhava assim e fala, nossa, o Will Smith me bateu. Mano, eu achei incrível, acho uma coisa que a gente tem que pontuar, né? Vários detalhes, né? A investigação na internet tá rolando, então é o seguinte, tá rolando. Porque a internet é um tribunal à parte, né? Um tribunal popular que envolve o mundo inteiro e tá todo mundo ali investigando, julgando, fazendo seus textos e... Já tem 1000 versões, então é muito interessante você olhar assim, o que acontece se você pegar as 24 horas entre o tapa, né? E até o pedido de desculpas do Smith, que depois ele fez na internet, você tem ali uma enxurrada de opinião, de gente falando, é o que é o mundo da internet hoje, né? Assim, dá pra fazer um estudo bem amplo, bem profundo, só sobre como... hoje o mundo reage a algum tipo de evento muito impactante. E aí, esse exemplo é muito claro, né? Você tem lá uma cerimônia com muito público, você tem um incidente extremamente inesperado, que choca as pessoas de alguma forma, de todos os lados, e a reação absurda, todo mundo com a opinião pronta, todo mundo falando, muitas vezes extremamente superficiais, né? Dizendo, não, o Smith tá certo, ele tem que defender a mulher mesmo, não... Porque imagina que qualquer piada tem que ser liberada, imagina, isso vai contra a liberdade de expressão, tem várias vozes e várias opiniões surgindo e se proliferando e a coisa vai perdendo o controle e vira essa coisa bem maluca mesmo, né, que a internet gera. E eu acho que poucas pessoas realmente deram o trabalho de tentar realmente pensar mais a fundo, né? Tudo isso, né? Eu acho que o Will Smith, ele tava na noite dele, assim. Ele tava o tempo todo já, desde o início, achei ele assim... Colocaram ele na primeira fila, na frente do palco, assim. Colocaram ele no lugar talvez mais, assim... visível, sabendo que ele ia ganhar, talvez, né? Já prevendo isso. Então ele tava... Você acha que ele tava meio pilhadão também? Você, a noite dele, tava... Eu acho, cara. Eu achei que ele tava meio numa noite diferente, assim. Ele tava rindo muito de tudo, querendo participar de tudo. Aí, quando foram fazer a piadinha do negócio foram levar lá os outros atores, aquela piadinha besta, né? Que também os outros atores subiram lá, e meio que de uma forma completamente assim, sem saber muito o que fazer ali, e enfim... Ele não falou, eu não vou não, porque já naquela ideia assim, não, eu tô aqui com a minha esposa, já entendi a piada e não vou participar disso, porque eu sou muito fiel, né? Uma coisa assim, ele representa muito essa coisa, né? Os filmes dele também trazem um pouco esse tipo de ideia, né? De ser disciplinado, de agir pela família. Mas eu achei que ele tava um pouquinho transtornado. Depois do tapa ainda, aí a coisa descambou, né? Porque ele voltou, ele foi estranho, ele foi meio rindo, voltou meio rindo. Quando o Chris Rock fez a piada, ele riu da piada. Riu bem, assim. Saiu quase uma gargalhada mesmo. E enquanto a imagem mostra a Jada visivelmente incomodada, o Will Smith tava rindo. Aí ele provavelmente quando corta pro Chris Rock, ele deve ter olhado pra ela e visto a reação dela, e aí incorporou nele essa coisa do super protetor, do cara que precisa proteger a família, a mulher, e enfim. Inclusive o discurso dele depois, que foi um discurso bastante estranho, trouxe muito esses elementos, né? Do tipo, não, fui colocado pra Deus, pra mim, proteger as pessoas, proteger as atrizes, filme, e protegendo, sabe? E é um pouco esquisito, porque... Você tem um filme que celebra duas grandes campeãs, mulheres negras, né? Que tem uma questão aí também do feminismo, né? Que a Venus e a Serena representam por essa superação, né? Também de mulheres ali, que muito focado na personagem desse homem, né? Que protege e que... Então, ele encampou muito esse lugar do homem que tem que estar lá para proteger, para garantir para a mulher essa coisa. Ficou tudo muito esquisito, né? Eu acho que o Chris Rock está completamente errado, o Will Smith também agiu de uma maneira bastante equivocada e não entendi assim o que passou na cabeça dele. Ele teve tempo para sair, para chegar até perto do Chris Rock, ficou desagradável, né? Hoje, infelizmente, a gente tá falando de um tapa e não tá falando
de filme, de cinema, de atuação, de roteiro, de direção, a gente tá falando de tapa, né? E de piada, de humor, se o humor vale, se não vale, essa grande discussão que virou, e o Oscar mesmo foi para escanteio, o cinema foi para escanteio com tudo isso. Ninguém fala do prêmio que o Smith ganhou. Seria a noite para ele ser coroado e ser reverenciado, não só como uma grande figura carismática, mas como um grande ator. E ele se tornou simplesmente uma pessoa a ser questionada. Ou uma pessoa a ser valorizada por uma ação de valentia, né? Então ficou muito esquisito. Mas acho que eu quis deixar um pouco assim, um resumo assim, de tudo que eu tava pensando sobre isso. Sem, assim, querer entrar muito... Acho que não tem nem como a gente querer se aprofundar muito, né? É uma questão que já tem várias opiniões. Se você quiser, entra na internet que tem 1 bilhão de textões aí, com todas as opiniões, falando sobre a questão da Jada ser uma mulher negra e como isso é uma questão, e várias questões. Acho que todas elas questões que tratadas com profundidade são relevantes. E eu acho que o que não dá pra ficar nessa superficialidade, né, da coisa e nessa enxurrada de textos curtos e cheio de opinião e cheio de certezas, sendo que nada é tão simples assim. Uma coisa que você falou interessante, que é assim, no começo da cerimônia, que as 3 hosts fizeram aquela brincadeira, ele não quis participar, né? O que você falou, não, sou mais sério, não vou brincar. Foi até meio esquisito, mas enfim. Você imagina se nenhum deles quisesse ter levantado e ido até o palco, né? Com a piada das meninas ia falhar, imagina isso. Chamou o Sam Liu lá, chamou o Momoa, e nenhum deles levanta, todo mundo fica, não vou, e você imagina o número delas lá ia pro espaço, enfim. E aí, quando ele faz a piada, todas as piadas no geral, né? Todos eles riem muito, o Will Smith ri pra caramba, assim. Eu achei engraçado, é assim, tem um programa americano de humor que chama o roast, né? Que é aquela fritada. Que chamam um convidado, o convidado fica sentado, os humoristas ficam, né, fazendo piadas pesadíssimas contra ele e contra os convidados, né? E você vê o pessoal rindo, eles riem até demais, assim, meio exagerado, assim. Ri assim, você fala, não é tão engraçado, o ponto do cara tá rindo, assim, de se acabar, né? O Smith tá bem nessa pegada, assim, rindo mais do que a piada exigia. Em todas as piadas, né? Em todas as piadas. E aí não sei se era pra fazer um take legal também, né? Quando a câmera bate no cara, o cara tá rindo. Ó, estão se divertindo bastante. Aí essa piada, eu acho que ele riu, só quando ele olhou pra mulher dele, viu a cara dela assim. Ele já meio pilhado. Sei lá, não sei como é que é os bastidores da vida do cara. E aí o cara não se controlou. Você imagina numa cerimônia transmitida pra milhões de pessoas globalmente, o cara se levanta e bate no host lá do momento, né, cara? Tem uma questão que depois, aí começa, né, toda a investigação que a internet faz. Então, muita coisa que eu não sabia, né? Eu vou confessar, obviamente, né, eu não tô dentro dos Estados Unidos, e não acompanho tanto a carreira da Jada Pinkett Smith, assim. É uma atriz que faz coisas mais, assim, paralelas, né? Não é uma coisa que está tão no centro das grandes produções, pelo menos, né? E, enfim, eu não acompanho tanto também essas coisas de celebridade, né? Então eu não sabia, particularmente eu não sabia que até acontecer esse evento que a questão da perda de cabelo dela tinha a ver com uma doença. Eu achava que era uma opção ou algum filme que ela estava fazendo mesmo, que ela precisava do corte por causa do filme, sabe assim? Sim. E não sabia que tinha a ver com doença. Tanto que na hora, assim, eu não entendi nada, pra ser bem sincero. O que tá acontecendo? Por que ele ficou tão bravo? Aí depois foi explicado, né? Aí hoje saiu uma matéria do TMZ, que é tipo uma revista de... um site, né? De fofoca também. Fofocalizando o gringo, né? Exatamente. Falando gringa. Eles acharam uma fonte lá dizendo que o Chris Rock não sabia da doença. Eu não sei se é um pouco passação de pano, porque o Chris Rock tá lá, né? Inclusive dizem que o Chris Rock já faz piada sobre ela e sobre o Will Smith e sobre esse casal há muito tempo. Ele já tinha feito piada sobre a Jada Smith no próprio Oscar, quando ele foi o apresentador, né? Então, provavelmente já tinha um acúmulo ali de ranço do parte do Will Smith. Sim. Sendo esse Will Smith um cara que tem essa vibe da família, né, como um valor muito estabelecido na vida dele, e ele querendo encampar esse protetor, que não é só nesse filme, acho que tem outros filmes também dele que trazem essa temática, então acho que é uma coisa que pra ele é muito importante. Acho que ele já tava de saco cheio do Chris Rock usar a família dele de gracinha, e aí acabou sendo uma gota d'água, talvez, né?